18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. E atenção aí, supersticiosos de plantão. Hoje, hein? Que dia? Sexta-feira, 13 de agosto de 2021, Carimilhão. Sexta-feira 13, dá sorte pra você? Dá sorte, né, Carim? Dá sorte, gente. Isso depende aí de cada um com seu cada você qual, atrai, né, Pra mim exato. Pra mim é sorte, tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Tudo bacana. Uma boa noite pra você que nos faz companhia, sintonizado aqui em 100,7. 6 e 1, boa noite. 18 horas. Olha, Carim, a Anitta, hein? A Anitta tá com a moral lá em cima. Ela Anitta, tá com sorte, né? A Anitta manda bem, né? No cenário internacional, a Anitta, ela ganhou aí uma estátua de cera no Museu Madame Tussauds, lá em New York City. Ela se disse aí honrada e compartilhou imagens da sessão de fotos para fazer o molde da estátua nesta sexta-feira, Karim. Foi hoje, olha aí dia a 13, sorte. né? Ela postou hoje nas redes sociais dela a sessão de fotos para servir de molde para essa estátua de cera. Uma honraria, né, que ela colocou. Ela postou lá, se sentiu muito honrada. O Madame Tussauds é um museu de cera com sede em Londres e filial em várias cidades do mundo, com estátuas de cera de pessoas famosas. Outros brasileiros ganharam estátuas no Madame Tussauds, como o Neymar, lá na filial de Orlando, e a modelo Alessandra Ambrosio, no museu também de Nova York. Eu vi na sede em Londres, lá no Madame Tussauds de Londres, eu pude conferir a estátua do Pelé e do nosso Ayrton Senna. Do Brasil. Do Brasil, exato. Você esteve ao vivo e a cores lá, Karim? Estive ao vivo e a cores. Em Londres, olha. Não conheço de Nova York. Mas o de Londres é bem legal, é bem bacana. É claro que tem toda a família real britânica lá também. Agora uma honraria e um dia de sorte pra Anitta, olha aí. Legal, 6 e 3 em Manaus, boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. Julgamento contra Wilson Lima no Superior Tribunal de Justiça está marcado para o dia 20 de setembro e vai poder ser acompanhado pelo YouTube. Autoridades amazonenses vão ser indiciadas no relatório final da CPI da Covid no Senado Federal. É o que garante o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues. Boa notícia para Manaus, hein? A indústria de motocicletas deve crescer 26,8% este ano. E é nosso destaque também ação sobre empreendedorismo na terceira idade promovida pelo Sebrae. Essas e outras notícias, os principais destaques desta sexta-feira 13. Você confere em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, está confirmado para o dia 20 de setembro a sessão de julgamento de denúncia contra Wilson Lima no Superior Tribunal de Justiça no caso da compra superfaturada de ventiladores pulmonares. E o detalhe é que a sessão vai ser transmitida pelo YouTube. Além de se tornar réu, o governador Wilson Lima pode ser afastado do cargo de governador. E o julgamento atende à recomendação da Procuradoria-Geral da República e a acusação é grave. Aponta Wilson Lima como chefe de uma organização criminosa que desviou dinheiro da saúde na pandemia. A organização seria formada também pelo vice-governador Carlos Almeida e outros 16 integrantes, entre empresários e servidores do alto escalão da Secretaria de Saúde do Estado. A repórter Odineia Araújo explica o assunto pra gente agora. O amazonense vai poder acompanhar o julgamento da denúncia contra o governador Wilson Lima no Superior Tribunal de Justiça no dia 20 de setembro pelo canal do YouTube e redes sociais do STJ. Marcada para começar às 9 da manhã, a sessão extraordinária da Corte Especial vai julgar a denúncia do Ministério Público Federal contra o governador no caso da compra superfaturada de 28 ventiladores inadequados para pacientes com Covid-19 comprados em uma loja de vinhos por quase 13
2 milhões de reais. A confirmação de transmissão pelas plataformas digitais está em publicação no site do STJ. A pauta de julgamento, assinada pelo ministro Humberto Martins, presidente da Corte Especial, diz que o processo será julgado por meio de videoconferência, conforme determina a Resolução 19/2020 do STJ, de 27 de agosto de 2020. Segundo essa resolução, as sessões de julgamento da Corte Especial podem ser realizadas por videoconferência como prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Segundo o Ministério Público Federal, uma organização criminosa comandada por Wilson Lima foi montada no governo do Amazonas com o objetivo de desviar recursos destinados para o combate à pandemia. A subprocuradora Lindora Araújo, que assinou a petição, sustenta que o Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida, o secretário da Casa Civil Flávio Antoni Filho, o ex-secretário de Saúde Rodrigo Tobias, além de servidores e empresários, estariam envolvidos em irregularidades na compra desses ventiladores. Segundo ela, somente nessa compra houve um superfaturamento de pelo menos R$496 mil. O Ministério Público Federal denunciou o governador e os demais, entre outros crimes, por peculato, já que o grupo teria atuado para desviar dinheiro público em favor de empresas. Esta semana, o líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Wilker Barreto, chegou a dizer que se o STJ aceitar a denúncia, ele vai propor que o dia 20 de setembro seja o Dia Estadual de Combate à Corrupção. Esse governo afastado no dia 20 de setembro agora, eu apresentarei um projeto de lei tornando feriado no Amazonas. Porque esse governo hoje é um governo que maltrata o povo. E eu espero que essa data fique nos anais do Amazonas. Porque se tem um governo que deixou o seu povo padecer com dinheiro em caixa, infelizmente foi o governo Wilson Lima. Então, eu tenho certeza que o Amazonas espera com expectativa esta data. Na recomendação do Ministério Público Federal à Procuradoria-Geral da República, que apresentou a denúncia ao STJ, há o pedido para que o Wilson Lima pague indenização de mais de 2 milhões de reais por danos morais coletivos e perca o cargo de governador. O relator da ação penal é o ministro Francisco Falcão. Odneia Araújo para o 18 horas. Eu vou destacar aqui que essa denúncia da compra superfaturada de ventiladores pulmonares foi levantada e noticiada em primeira mão aqui no 18 horas pelo jornalismo do 18 horas. Bom, e nessa denúncia da Procuradoria-Geral da República, o prejuízo aos cofres públicos é estimado em 2 milhões de reais. Na denúncia, Karime, apresentada em abril deste ano, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirma o seguinte, abre aspas, instalou-se no governo do Amazonas, sob o comando de Wilson Lima, uma verdadeira organização criminosa que tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do direcionamento de contratações de insumos para enfrentamento da pandemia, fecha aspas, disse a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo. 18 horas. E de protagonista coadjuvante, ao que tudo indica, a falta de oxigênio aqui no Amazonas será apenas uma página entre as muitas do relatório final da CPI da Covid do Senado Federal. As mortes por asfixia, que foi um dos motivos para a criação da comissão, deram lugar a suspeitas de corrupção na compra de vacinas no Brasil. Mas o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, garante que autoridades amazonenses vão ser, sim, indiciadas no relatório final da CPI. A repórter Odneia Araújo volta para trazer os detalhes desse assunto para a gente. Quando foi instalada no Senado Federal em abril desse ano, a CPI da Covid tinha como um dos principais alvos investigar as diversas mortes por falta de oxigênio no Amazonas em janeiro desse ano. A ideia era saber de quem foi a culpa pela escassez do produto e responsabilizar os culpados. Mas ao puxar o fio inicial dos acontecimentos da pandemia, o novelo foi se desenrolando e aos poucos se percebeu que a falta de oxigênio no Amazonas era apenas um dos muitos fios a serem puxados.
revelados. A CPI não conseguiu ouvir o governador Wilson Lima porque, no entendimento do STF, investigar o Amazonas não poderia ser o mote principal da comissão e o que tinha de ser identificado como falhas no atendimento à crise e o tratamento precoce já tinham sido revelados. Para o senador Eduardo Braga, a CPI já esgotou os depoimentos que poderia colher sobre a situação do Amazonas com o ex-ministro Eduardo Pazuello, a então secretária Mayra Pinheiro, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga e o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, entre outros. Com relação a essa questão, acho que tem muito documento já tem muita comprovação. Eu sempre disse que ficou comprovado que dinheiro tinha muito. Nós tínhamos em dezembro quase 500 milhões em caixa, em janeiro mais de 500 milhões, em fevereiro mais de 500 milhões, portanto não faltou dinheiro, faltou competência, compromisso por parte do governador, por parte do secretário de saúde. Isso foi um genocídio que aconteceu em janeiro e fevereiro na cidade de Manaus. Já para o senador Alessandro Vieira, integrante da CPI da Covid, os acontecimentos no Amazonas durante a pandemia ainda não esgotaram. Manaus, particularmente o Amazonas como um todo, foi vítima de um conjunto de erros, governo federal, estadual e municipal, que falharam no atendimento aos cidadãos. Eu acho que ainda falta um pouco mais, mas acredito que estamos perto da definição deste ponto da investigação. Talvez os servidores da ponta, né? Gente que sofreu lá com a necessidade de atendimento, de insumos, de recursos e não teve, apesar de ter recurso em caixa, apesar de ter a viabilidade de compra. Acho que ouvir essas pessoas é importante para materializar o sofrimento e a dor que aquela população sofreu. Embora os acontecimentos da primeira e da segunda onda da Covid no Amazonas tenham perdido destaque diante das diversas suspeitas de corrupção na compra de vacinas no Brasil, o vice-presidente da CPI, o senador Randolph Rodrigues, acredita que no relatório final da CPI no Senado, não só a falta de oxigênio no Amazonas terá um capítulo especial, como também será lembrada por permitir a descoberta de um grande esquema de corrupção no governo federal. Randolph Rodrigues afirma que autoridades do Amazonas serão indiciadas no relatório final da CPI. Nós temos agora um fato gigantesco, um esquema monstruoso de corrupção. Vamos avançar na investigação desse fato de corrupção. Sobre o envolvimento das autoridades do Amazonas, para mim eu acho que já está comprovado. Eu considero inevitável indiciar, ao final do relatório da CPI, indiciar a autoridade do Amazonas, porque houve vários agentes públicos concorreram ao crime que aconteceu no Amazonas. Vários agentes públicos. O governo estadual e o governo federal. Eu considero inevitável, ao final, ter esses indiciamentos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 12 minutos. Vamos agora direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, a gente acompanhou agora na reportagem da Odinei Araújo que as autoridades amazonenses vão ser, sim, indiciadas pelo relatório final da CPI da Covid lá no Senado Federal. E a garantia é de Randolph Rodrigues, que classifica o fato como inevitável. É isso mesmo? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Olha, hashtag somos todos Randolph Rodrigues. Porque a impressão é que o Amazonas está ficando cada vez mais para trás. Eu comparo a CPI com uma corrida de 100 metros rasos e o Amazonas como um dos competidores. O Amazonas larga bem, mas no meio do caminho vai perdendo velocidade, rendimento e no final termina em último. E é exatamente isso que a gente precisa evitar. O Amazonas é um dos objetos da CPI da Covid-19, como a Odinei disse. A crise do oxigênio que chocou o país inteiro e a dor das famílias na porta dos hospitais por falta de oxigênio motivou a abertura dessa CPI. Quem não lembra disso? Porém, ao longo de 115 dias de investigação, o Amazonas foi ficando para trás em meio ao confronto entre o governo federal e os senadores da oposição que estão investindo na investigação de indícios de corrupção na tratativa de compra de vacinas. E depois do depoimento raso e contraditório do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, e do depoimento do deputado estadual Fausto Júnior, que contribuiu muito pouco com a CPI, o Amazonas perdeu espaço, e não foi só o Amazonas. Também foram os estados onde a crise se agravou e onde ocorreram operações da Polícia Federal.
Eu falei hoje com o senador Plínio Valério, que também está vendo o risco da CPI de não ter um resultado satisfatório para o estado do Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse. O Amazonas, Manaus, foi usado, nós fomos usados, eu disse isso na tribuna do Senado, a gente foi usado para que fosse o fato determinado, né, da CPI, e esqueceram. Parece assim que Manaus não tem pandemia, que ainda estamos contando e enterrando nossos mortos. Eu fiz meu protesto lá na tribuna. A CPI criou uma expectativa muito grande no país, toda a CPI causa essa expectativa, e o produto a ser entregue é que vai ser cobrado. Eu acho que os senadores que estão compondo são bons senadores, todos são excelentes senadores, mas a expectativa é maior do que o produto, eu tenho essa impressão. Então, agora a gente vê abordando os mais variados assuntos, e a questão do oxigênio em Manaus ficou para trás. Tá aí, a gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério, que ele diz exatamente, avalia, né, a questão do estado do Amazonas, da falta de oxigênio que a gente enfrentou no início do ano, que essa questão que foi um dos motivos para ser instaurada essa CPI no Senado Federal está ficando para trás, não é, Carlos Eduardo? Exatamente, Karime. Eu fiz um levantamento com base no sistema do Senado. Os requerimentos aprovados, pelo que a gente pôde somar aí, foram 6 requerimentos de convocação, entre eles do governador Wilson Lima, do ex-secretário de Saúde Marcelo Campelo e do deputado estadual Fausto Júnior, entre eles. É porque são requerimentos repetidos de vários senadores com uma só finalidade. Requerimentos de informação foram 17. Parte desses documentos, desses requerimentos, já foram respondidos pelo governo do estado, via Secretaria de Saúde do Amazonas, pela Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Saúde, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e pela Procuradoria da República no Amazonas. Alguns desses documentos, inclusive do MPE e do MPF, estão em sigilo, com acesso restrito aos membros da CPI, inclusive sigilos, quebra de sigilos telefônico e fiscal. Agora, vários requerimentos ficaram para trás, não foram apreciados ao longo dessa CPI. Por exemplo, requerimentos de convocação da promotora Silvia Nobre, do Ministério Público do Estado, da ex-secretária de Saúde, Simone Papaz, inclusive ela foi presa pela operação da Polícia Federal. A atual secretária municipal de Saúde, Sádia Frasch, o vice-governador Carlos Almeida, Carlos Magaldi, o ex-secretário de Saúde do município, da gestão ainda do ex-prefeito Arthur Neto, e também a convocação do prefeito Davi Almeida, para vocês verem que esses requerimentos todos passaram pelas mãos pela CPI, mas não foram apreciados. E que nós temos um presidente da CPI que é do estado do Amazonas e que deveria ter colocado isso à mesa, sim, mas não foi colocado. Foram priorizadas as investigações sobre a questão do contrato, o alvo, como sempre, o governo federal. Esses requerimentos provavelmente vão ficar no arquivo da CPI. A gente espera que os parlamentares do Amazonas possam voltar ao foco para o Amazonas, para que os verdadeiros responsáveis por essa crise sejam indiciados e criminalizados. Karime. É o que a gente espera, né, Carlos Eduardo? Mas, Carlos Eduardo, hoje também tivemos um dia agitado na política nacional com a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, perdão, e da ex-deputada Flor de Lis. Exatamente. Flor de Lis, ex-deputada federal agora, ela teve o mandato cassado na última quarta-feira, com publicação no Diário Oficial ontem. Ela foi presa hoje à tarde, agora início da noite, no estado do Rio de Janeiro. O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público do Estado, com deferência foi deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ela é suspeita de envolvimento no assassinato do marido dela, Anderson do Carmo, em 2019. E como ela era parlamentar, ela vinha usando suas prerrogativas, sua imunidade, para atrapalhar e interferir nas investigações. Agora que ela perdeu o mandato, inclusive com um número acachapante, 437 votos favoráveis à cassação dela, agora imediatamente ela teve a prisão preventiva decretada e cumprida agora no fim da noite. E também hoje de manhã, como você disse, teve a prisão do ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Ele foi preso por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes,
no âmbito das investigações sobre as milícias digitais. Ele vai ficar preso no presídio Bangu 1, lá no Rio de Janeiro, onde vai passar pela audiência de custódia só amanhã. Roberto Jefferson é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, é líder de vários grupos de extrema-direita, ele fazia vídeos empunhando armas, trocando tiros, convocando a população para os movimentos populares contra a democracia. Bom, agora sim volto com você, Karime e Carlão. Okay, muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo. Ótimo fim de semana, até segunda-feira. Para vocês também, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos com o correspondente do programa 18 Horas lá em Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos. Agora são 6 horas e 20 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e ainda hoje, aqui no 18 horas, começou em Manaus a vacinação contra a Covid-19 para os jovens de 12 e 17 anos. Nós vamos falar sobre a vacinação daqui a pouquinho, logo depois da primeira da playlist do 18 horas de hoje. 18 horas. Agora nós vamos saber aí a previsão do tempo, né? Para esta sexta-feira, esta noite de sexta e também aí a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E o friozinho deve continuar, tá, gente? Legal. A chuva deve dia continuar. Inteiro, Karime, chovendo. Seguir, exato. Vamos seguir aí durante a noite e a madrugada também, né? Pancadas de chuva, alternando, né? Para um pouquinho, volta um pouquinho, gente. É isso aí. A noite vai ser bem gostosa para dormir, tá? A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 44% e 83%. Agora são 6 horas e 26 minutos. 18 horas. Bom, a morte do ator Tarcísio Meira acendeu um debate nas redes sociais sobre os cuidados contra a Covid-19, Karime. Pois é, Carlão, porque o ator, ele já tinha tomado as 2 doses da vacina, né? Mas não resistiu às complicações da doença. A repórter Ananda Chama conversou com especialistas sobre o assunto e a gente confere agora o que ela traz pra gente. A notícia da morte do ator Tarcísio Meira causou uma discussão nas redes sociais sobre a eficácia dos imunizantes contra a Covid-19, as medidas não farmacológicas e o distanciamento social. O ator havia sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 6 de agosto por conta da Covid-19. A sua esposa e atriz Glória Menezes também foi diagnosticada com o vírus e segue internada, mas o seu quadro é estável. Tanto Tarcísio quanto Glória Menezes tomaram a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. Durante a internação dos atores, a nora do casal disse que eles estavam isolados, mas que em um descuido foram contaminados. O reitor da Universidade Aberta da Terceira Idade, o geriatra Euler Ribeiro, faz um apelo à população e fala que a baixa imunidade por conta das comorbidades e as variantes da Covid-19 podem voltar a contaminar os idosos. Eu faço um apelo a todas as pessoas da sociedade que tomem as vacinas. Porque fulano tomou e teve depois a doença. Isso pode acontecer naqueles que têm baixa imunidade por comorbidades consequentes, mas tem variantes também do vírus. A variante Delta está acontecendo no mundo todo e essa variante é uma das que pode voltar a agredir o Covid nas pessoas idosas. Não deixem de tomar a vacina, as 2 doses. Não perca a oportunidade de se manter viva sem doença. A vacina não é tratamento, é prevenção. Não fiquem com medo, mas mantenha sempre a distância social, a máscara, a higiene das mãos, dos braços, dos cotovelos, gargarejando com água morna e bicarbonato de sódio e lavando o nariz também, porque o bicarbonato é básico, o vírus é ácido e meio básico ele não se desenvolve. Usem máscara, álcool gel, se higienize sempre e mantenha a distância. E não deixe de tomar a vacina.
O epidemiologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia, Gésen Orellana, explica o porquê que mortes seguem acontecendo por conta da Covid-19. A questão toda é que nós falhamos ao longo do ano de 2021 em distribuir vacinas rapidamente e com esquema completo, principalmente para a maior parte da população, e com isso o vírus nunca deixou de circular, e as pessoas que foram vacinadas inicialmente e que completaram o esquema, inclusive a maior parte delas ultrapassando os 14 dias depois da segunda dose, elas acabaram não se beneficiando do efeito indireto da vacina, que é o que nós chamamos, do efeito advindo da ideia de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho na população como um todo, e não apenas em determinadas frações, em determinadas partes, subconjuntos da população. Então, essa é a grande explicação para a morte não apenas do Tarcísio Meira, mas também de tantos outros idosos e jovens que seguem morrendo por Covid-19. Ananda Chama para o 18 horas. Pois é, e agora a gente faz aquele apelo camarada para as pessoas se vacinarem, porque a vacina é a melhor e é a única forma que temos para nos proteger contra a Covid-19. Então, vamos nos vacinar, e principalmente quem já tomou a primeira dose, bora completar esse ciclo vacinal, gente. Não dá bobeira, tá? Vou lembrar aqui que em Manaus, pelo menos 33 mil pessoas não tomaram a segunda dose da vacina. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o número de pessoas atrasadas para tomar a segunda dose vem crescendo de forma rápida, hein? Esse detalhe também aí tem que mudar, hein? No dia 2 de agosto, a cidade registrava pouco mais de 20 mil faltosos, e os especialistas em saúde alertam que a vacina contra a Covid-19 só garante eficácia com o esquema vacinal completo, ou seja, se você tomou uma dose, tem que tomar outra, senão não vale nada. A pessoa precisa receber as 2 doses do imunizante. Pois é, gente, não tem alternativa. Nós ainda estamos na pandemia, ainda corremos riscos de nos contaminarmos com a Covid-19. Só que se a gente estiver vacinado, a gente tem menor risco de desenvolver a gravidade, a forma grave da doença. Lembrando aqui que o Amazonas segue o cronograma do Plano Nacional de Imunização, e aqui em Manaus começou hoje a vacinação contra a Covid-19 para os jovens de 12 e 17 anos, tá? Além da capital, outros 11 municípios que alcançaram 80% da meta de vacinação também começaram a imunizar os jovens. Hoje, Karime, foram atendidos os jovens com algum tipo de comorbidade, grávidas e puérperas e com deficiência. E no sábado, que é amanhã, a vacinação abre para os demais adolescentes deste grupo sem comorbidade, hein? Atenção aí. Exato, 12 e 17 anos, tá? Mas a campanha segue também para o grupo que já estava aberto para quem tem a partir de 18 anos, tá bom? Bom, segundo a secretária municipal de saúde, Chádia Frache, são cerca de 237 mil jovens dessa faixa etária que devem se vacinar. Ela falou sobre a imunização desse grupo de jovens. Vamos ouvir. Hoje nós estamos aí em 44 pontos espalhados pela cidade, melhorando assim a acessibilidade, ampliando todos os locais para chegar próximo da população. Nós temos aí uma capacidade instalada, número de pontos de atendimentos, 44 locais. A gente espera vacinar o máximo. A nossa capacidade instalada, conseguimos vacinar até 25 mil a 30 mil pessoas. Então a gente deixa aqui o apelo aos pais. Essas crianças não podem vir sozinhas se vacinar, é preciso da presença dos pais, e a gente gostaria de pedir esse esforço, esse ato de amor, esse ato de responsabilidade para com seu filho. Olha aí, esse ato de responsabilidade, é isso mesmo, gente. Eu vou destacar aqui, tá, o trabalho dedicado dos profissionais envolvidos nesse esquemaço de vacinação contra a Covid-19, tá? Porque eles são sempre muito atenciosos. Eu já vacinei, já levei um monte de gente para vacinar, e são sempre muito atenciosos, tá? Para essa vacinação dos jovens, então, quem nos acompanha pelo aplicativo Humano pode conferir algumas imagens. Os profissionais
profissionais das unidades da Secretaria de Estado de Saúde lá no Sambódromo estão caracterizados de personagens da Liga da Justiça. Olha que legal. E até providenciaram também a presença do Homem-Aranha e da Capitã Marvel, que é da outra galera, né? Olha que bacana, tudo para atrair, para chamar atenção, para que a vacinação seja uma coisa mais interessante, mais bacana. Eu lembro que nas festas juninas, a galera tava caracterizada aí de roupa de festa junina, né? De quadrilha, tava todo mundo de caipirinha. E tudo estilizado também, com bandeirinhas coloridas, né, Carlão? Vale os motivos aí, né? Bacana. É, claro, é. Incentivo, né? Sem Incentivar dúvida, aí, porque sem de repente dúvida. tem que atingir aí aquela meta, né, Karime? De 70% de pessoas totalmente vacinadas. Exatamente. Para que se possa pensar num certo, né, equilíbrio aí no processo. Vou lembrar aqui que o prefeito Davi Almeida declarou que só depois de 70% das pessoas vacinadas é que ele vai autorizar as festas de Natal, Réveillon e Carnaval. Então, gente, vamos embora, vamos aderir à vacinação. Karine, para vacinar é preciso apresentar o RG ou a certidão de nascimento, CPF ou cartão do SUS e também o comprovante de residência. Outro aviso importante, a prefeitura informou que a segunda dose da vacina Coronavac vai estar disponível em apenas em 27 dos 44 pontos de vacinação neste sábado, ok? A informação aí, as informações sobre o local e também os horários estão no site imuniza.manaus.am.gov.br. O site é o imuniza.manaus.am.gov.br. Lá você pode ter todas as informações necessárias aí sobre a vacinação contra a Covid-19. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Ministério Público Federal expediu recomendações para garantir o cumprimento da legislação relacionada à regularização fundiária de áreas rurais do Amazonas, possibilitado pelo Programa Federal Titula Brasil. Bom, para isso, o Ministério Público Federal recomendou ao INCRA, no Amazonas, e a 12 municípios do estado que cumpram a regularização fundiária de áreas rurais por meio do programa. O objetivo é zelar pelo patrimônio público federal e pelos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. A repórter Júlia Gomes explica esse assunto pra gente agora aqui no 18 Horas. O Ministério Público Federal expediu na quinta-feira recomendações a 12 cidades do Amazonas e ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, na região, para que cumpram a legislação relacionada à regularização fundiária de áreas rurais no estado. A recomendação busca acompanhar o programa Titula Brasil do governo federal, criado para agilizar o processo de regularização de terras. Os documentos foram encaminhados às prefeituras de Lábrea, Eirunepé, Guajará, Urucurituba, Maués, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Iranduba, Itacoatiara, Manicoré, Parintins e Atalaia do Norte. O objetivo, segundo o MPF, é zelar pelo patrimônio público federal e pelos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais, como explica a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Michele Corbi. O Ministério Público Federal expediu as recomendações ao INCRA e aos municípios do Amazonas, buscando que as regras constitucionais legais referentes à reforma agrária sejam seguidas. Então, o programa deve se adequar aos limites constitucionais legais estabelecidos nessa matéria. Os principais pontos da recomendação aos 12 municípios são realizar vistorias nos locais indicados para regularização fundiária, impedir que agentes públicos dos municípios, assim como seus cônjuges, configurem como beneficiários do programa Titula Brasil, direto ou indiretamente, e a efetiva participação da sociedade civil na definição do objeto e formulação de metas e ações do plano de trabalho referente ao programa. Foi também expedida a recomendação à Superintendência do INCRA no Amazonas. Entre as medidas, a garantia da ampla divulgação, acessível e sistematizada de informações a serem fornecidas ao Comitê Gestor do Programa Titula Brasil, a adoção de medidas necessárias para que nenhuma terra federal seja objeto de regularização fundiária sem consulta e manifestação expressa dos órgãos e entidades competentes, dentre outras medidas.
As recomendações são fruto de uma ação coordenada no âmbito do Ministério Público Federal, com o objetivo de acompanhar o programa Titula Brasil em municípios com terras federais e acontece em várias partes do país. As prefeituras e o INCRA terão prazo de 10 dias para responder sobre o acatamento ou não da recomendação. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E na semana que vem acontece a 18ª Semana Justiça pela Paz em Casa, que é uma ação realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A repórter Ananda Chama traz mais detalhes pra gente. Entre os dias 16 e 20 de agosto vai acontecer a 18ª Semana Justiça pela Paz em Casa, uma ação realizada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas que visa ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, concentrando esforços para agilizar o andamento de processos relativos à violência da mulher. Serão pautados pelos 3 juizados especializados no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, mais de 530 audiências entre presenciais e videoconferências na capital. Além disso, a ação vai contar com atividades multidisciplinares de orientação e acolhimento. A vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas e coordenadora da Semana Justiça pela Paz em Casa no Amazonas, a desembargadora Carla Reis, falou mais sobre a ação. A partir do dia 16 até o dia 20 de agosto, o Poder Judiciário de todo o Brasil estará no esforço concentrado em mais uma edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa. E aqui o Poder Judiciário do Estado do Amazonas também está em conjunto nesta luta e neste esforço. Só na capital, nas 3 juizados que temos aqui de violência doméstica e familiar contra a mulher, temos agendados mais de 550 audiências. E no interior do Estado do Amazonas também não é diferente. Temos mais de 350 audiências agendadas. A importância de este evento acontecer essa semana, ser no mês de agosto, é porque justamente é o mês que foi promulgada a Lei Maria da Penha. A desembargadora também falou dos 15 anos da Lei Maria da Penha e a conquista das mulheres ao longo dos anos. São 15 anos de muita luta, mas também de evolução. Vidas foram poupadas durante este ano. Sabemos que a Lei Maria da Penha é um grande ganho das mulheres, do que é ser mulher no Brasil, ainda mais sabendo que vivemos em um país extremamente machista, com um regime patriarcal que ainda vigora. E sabemos também que as mulheres adquiriram direitos, historicamente, não faz muito tempo, a partir de 1932, direitos políticos, a lei do divórcio é dos anos 70, e até então as mulheres dependiam dos maridos para absolutamente tudo. Eram quase corpos sem nenhum direito. Então, a Lei Maria da Penha veio justamente para isso, para tentar colocar as mulheres no lugar que é de direito. E isso é uma luta não só do Poder Judiciário, mas também de todas as mulheres de toda a sociedade. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. E a gente acaba de receber a informação que o governo do Amazonas recebeu agora, sexta-feira, mais 64.090 doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes da Coronavac e Pfizer foram encaminhados pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização e vão dar continuidade à campanha de vacinação aqui no estado do Amazonas. 6 horas e 42 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E em instantes, boa notícia para Manaus, a indústria de motocicletas deve crescer 26,8% este ano. Esse é o nosso assunto daqui a pouco, logo depois da playlist. 18 horas. Vamos agora ao tempo e temperatura para esse fim de semana, Carlão. Embora, tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã, sábado, deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus, parecido com hoje, tá? E as chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 84%. Já para o domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e também com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 67% e a mínima prevista é de 24%, a máxima não deve passar dos 31%. 6h47. 18 horas. Gente,
gente vai ter Live Folclórica 2021, que vai ser realizado lá na Arena Amadeu Teixeira. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, vai realizar a Live Folclórica 2021 entre os dias 18 e 22 de agosto, lá na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. O evento será uma mostra não competitiva, sem público, tá? E os grupos terão equipes reduzidas devido aos protocolos de segurança e prevenção contra a Covid-19. A transmissão do evento será por meio das redes sociais, @Cultura do AM e TV Encontro das Águas. 6h48, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Oi, vamos aos indicadores econômicos de hoje, sexta-feira, 13 de agosto. O dólar fechou em baixa de menos 0,21%, cotado agora R$ 5,24. O euro fechou o dia em alta de mais 0,32%, cotado a R$ 6,18. O Bitcoin fechou em alta de mais 3,73%, cotado a R$ 248.340. E a Caixa Econômica Federal divulgou nesta quinta-feira o calendário da quinta, sexta e sétima rodadas do auxílio emergencial. O benefício foi prorrogado por mais 3 meses, com os mesmos valores e sem alteração nos requisitos de quem já recebe. Os pagamentos vão de agosto a outubro. A quinta parcela será paga a partir da próxima sexta-feira, dia 20, até o dia 31 de agosto. E os detalhes estão lá no site da Caixa Econômica Federal. E agora, Karime, ouvintes em 100.7, uma boa notícia para Manaus. A indústria de motocicletas deve crescer 26,8% este ano. A Associação Brasileira dos Fabricantes do Setor, a Abraciclo, revisou as projeções. A nova estimativa é que as fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus produzam 1.200.000 unidades. No início do ano, a expectativa era a produção de 1.060.000 motocicletas. Outra boa notícia, Carlão, é que a produção de bicicletas também foi revisada para mais e deve atingir 850.000 unidades em 2021. Com a nova projeção, a Abraciclo afirma que existe a expectativa de novas contratações no setor de 2 rodas no Polo Industrial de Manaus. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo, revisou as projeções de produção de motocicletas para 2021. A nova estimativa é que as fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus produzam 1.220.000 motocicletas, o que representa um crescimento de 26,8% na comparação com o ano passado, quando quase 962.000 unidades saíram das linhas de montagens. A perspectiva inicial apresentada no início do ano era a produção de 1.060.000 motos. O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, afirma que uma série de fatores levaram a associação a rever os números e destaca que o setor deve ficar próximo ao patamar de 2015, quando foram fabricadas 1.262.000 motocicletas. Depois de enfrentar um primeiro bimestre bastante conturbado devido à segunda onda do coronavírus que atingiu a cidade de Manaus, as fábricas começaram a apresentar uma curva de aceleração na produção a partir de março. Mesmo assim, o desequilíbrio entre a oferta e a demanda ainda persiste. Além disso, o mercado permanece bastante aquecido, pois o uso da motocicleta é crescente, como instrumento de trabalho e como opção de deslocamento seguro para evitar a aglomeração no transporte público, próximos dos patamares de 2015. O que demonstra que conseguimos recuperar as perdas da pandemia com um crescimento sustentável da produção. Com a nova projeção, a Abraciclo afirma que existe a expectativa de novas contratações no setor de 2 rodas no Polo Industrial de Manaus, mas ainda sem estimativa de quantos novos postos de trabalho serão oferecidos. A associação também revisou as projeções para os volumes de venda e exportação. A nova estimativa é de que sejam comercializadas 1.140.000
40 mil motocicletas neste ano, o que representa alta de 24,6% em relação ao ano passado. Já para as exportações, a perspectiva é de que sejam embarcadas 51 mil motocicletas, volume 51% superior ao registrado em 2020. A perspectiva anterior era de que os licenciamentos somariam 980 mil unidades e as exportações totalizariam 40 mil motos. O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanyan, afirma que o problema de abastecimento de peças e componentes que afeta alguns setores da indústria não ameaça as fábricas de motocicletas. O abastecimento de peças e componentes, especialmente os semicondutores, é um problema que atinge outros setores da indústria. No momento, as fábricas de motocicletas não correm risco de paralisação por falta de insumos. Todas as unidades do Polo Industrial de Manaus operam normalmente e seguem seu planejamento de produção. De qualquer maneira, a Abraciclo e suas associadas acompanham atentamente essa situação. A Abraciclo também revisou a projeção na produção de bicicletas e estima a fabricação de 850 mil unidades em 2021, volume 27,8% superior às 665 mil unidades produzidas no ano passado. A previsão inicial, apresentada no início deste ano, estimava a produção de 750 mil bicicletas. Júlia Gomes para o 18 horas. E os 5 militares feridos na queda de um helicóptero do Exército na manhã de hoje, desta sexta-feira, em Careiro da Várzea, distante a 24 quilômetros de Manaus, foram encaminhados para o Hospital Militar de Manaus. Um militar que estava a bordo da aeronave morreu. O acidente ocorreu durante a forte chuva que atingiu a região desde a madrugada desta quinta-feira. O Comando de Aviação do Exército informou que o acidente com um helicóptero modelo Pantera K2 aconteceu 5 minutos após a decolagem do aeródromo de Ponta Pelada, em Manaus. O destino seria a cidade de Itaituba, no Pará, onde os militares fariam uma missão operacional. Uma investigação de acidente aeronáutico será aberta para apurar as causas. O Comando de Aviação do Exército informou ainda que está sendo prestado todo o apoio às famílias das vítimas. E uma equipe médica e o SOS Fluvial foram deslocados para o local do acidente. 6h54, boa noite. 18 horas. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, vai promover uma palestra sobre o empreendedorismo na terceira idade. A reportagem é de Ananda Chama. No dia 17 de agosto, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE Amazonas, vai promover uma palestra com o tema Empreendedorismo na Terceira Idade, onde vai abordar oportunidades de negócios na economia para quem tem mais de 60 anos. A palestra vai ser imediada pela coordenadora do curso de longevidade da Fundação Getúlio Vargas e mestre em administração, Patrícia de Sá, e será transmitida pelo YouTube. O empreendedorismo na terceira idade é uma alternativa para ter uma vida mais ativa mesmo após a aposentadoria e tem uma possibilidade muito grande de oportunidades, onde as startups podem aproveitar criando negócios. O analista técnico sênior em inovação digital do SEBRAE, Denis Cruz, acredita que o mercado na terceira idade requer uma atenção maior para que sejam adequadas às tecnologias e informações. Com uma sociedade cada vez mais envelhecida e ao mesmo tempo tecnológica, a gente visualiza um mercado extremamente amplo para os próximos anos e que precisa de uma atenção maior, seja das startups, das empresas tradicionais, dos negócios mais disruptivos, no sentido de oferecer produtos e serviços que se adequem a uma sociedade que vai exigir realmente novas soluções. Então, para isso, nós estamos também colocando as nossas atenções aqui do Laboratório de Inovação no sentido de orientar os empreendedores nascentes, as novas empresas, as startups, para observarem como se movimenta esse público e como o nosso país, o Brasil, vai estar numa condição de estar recebendo esses novos consumidores cada vez mais, exigindo que essas empresas se adequem a esse novo momento, né? Onde em um intervalo médio de tempo, aí, nos próximos 10, 20 anos, a gente vai ter aí uma mudança na pirâmide da sociedade, em que teremos uma maior quantidade de idosos consumindo
esses produtos e serviços. Então, convido todo mundo para participar. É só acessar o link que está no Instagram do Sebrae Lab, @SebraeLabAM. E aí o pessoal pode se inscrever e participar. Ananda chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 57 minutos em Manaus, e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, por meio do Boletim Diário Covid-19, informa o diagnóstico de 354 novos casos, totalizando para 421.256 os casos da Covid-19 no estado do Amazonas. E ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 9 mortes, elevando para 13.622 o total de mortes por Covid-19 no Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 20.300.000 pessoas que testaram positivo para a Covid, com aproximadamente 19 milhões de pessoas recuperadas da doença. O país também soma hoje 567 mil mortes. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Como informamos aqui, hoje a morte do ator Tarcísio Meira por Covid-19, mesmo após ter recebido 2 doses da vacina contra a doença, reacendeu o debate sobre as vacinas e das medidas não farmacológicas e do distanciamento social. Tarcísio e Glória Menezes haviam se vacinado com as 2 doses e estavam isolados. Mesmo assim, os especialistas reforçaram que a melhor forma de se proteger segue sendo a vacinação, o uso de máscara de proteção, a higienização das mãos e o distanciamento social. E lembram que nada, nenhuma vacina ou mesmo medicamento é 100% eficaz para 100% das pessoas. Esta situação está relacionada ao indivíduo e não ao tipo de vacina. O objetivo principal das vacinas é reduzir a possibilidade de evolução para a doença grave e mortes. Países de todo o mundo estudam e outros até realizam a aplicação de uma 3ª dose da vacina contra a doença para reforço na imunização. As especialistas também destacam que, apesar do esquema vacinal completo e independente da faixa etária ou de comorbidades, ainda é possível contrair e transmitir a Covid-19. Por isso, principalmente com os idosos, os cuidados para evitar a contaminação ainda são importantes. E devemos lembrar todos os dias que a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. 18 horas. Karime, finalizamos assim, né? Mais uma edição do programa 18 horas e também mais uma semana. Hoje é sexta-feira. Exatamente. Gente, muito obrigada pela companhia. Um beijo, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda. Continue bem, continue em 100,7. Segunda, a partir das 6 da tarde, voltaremos com você para mais uma edição do 18 horas. Bom final de semana e até lá. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.